Olá pessoal, tudo bem? Queria falar um pouquinho com vocês hoje a respeito das recomendações pós-toxina botulínica. Eu vou deixar aqui no feed, porque aí quando tiver alguma dúvida, se precisar relembrar, é só vir aqui e dar uma olhadinha, tá bom? Então, como é que funciona a toxina? Ela vai começar a agir com 4 a 6 dias. Então quem é muito sensível até nota alguma diferença no dia seguinte, mas na maioria das vezes a gente começa a notar mesmo diferença com 4 a 6 dias, tá? Ela vai terminar a ação dela em 15 dias. Então por isso que a gente revisa em 15 dias a no máximo 30. Ela chega no topo do resultado com 28 dias, certo? E ela não dura de 4 a 6 meses, que nem todo mundo pensa ou fala. Nenhuma toxina dura esse período. Quando a gente faz uma toxina botulínica, o corpo da gente entende que está com algum problema e ele começa a tentar reverter aquele efeito de paralisação que a toxina fez, certo? Então a toxina o corpo leva mais ou menos 91 dias, né? 3 meses para conseguir reverter esse processo de paralisação. Então a toxina botulínica dura 3 meses, certo? Com 4 a 6 meses é a hora de reaplicar. Por quê? Porque quando ela perde o efeito totalmente com 3 meses, a gente não volta para o resultado que estava antes de fazer a toxina. A gente vai ganhando força gradualmente, a gente fica paralisada, a musculatura fica paralisada durante 3 meses. Nesse período existe uma atrofia muscular. E essa atrofia a gente não perde de uma hora para outra, não é efeito Cinderela, fez 3 meses hoje, acabou o efeito, volta a contrair do mesmo jeito que estava antes de fazer. A gente vai ganhando força gradualmente e com 4 a 6 meses a gente está com força novamente a ponto de precisar de novo da toxina, certo? Casos mais específicos, como por exemplo um paciente que tem muita força na glabela, esses pacientes às vezes precisam fazer toxina com uma frequência de 4 em 4 meses, de 5 em 5 meses. Quando o paciente não tem tanta força, ele pode fazer de novo com 6 meses ou até com 7, 8. Então isso não existe essa regra. A gente vai vendo o quanto o paciente está mexendo, se a ruga já está formando de novo ou não. E aí a gente indica a reaplicação da toxina, certo? Então, isso que a gente fala é sempre para o paciente ter uma noção, mas cada paciente tem que ser avaliado individualmente. Tem gente que com 20 e poucos anos já tem uma ruga porque tem muita força e tem gente que com 60 não tem indicação de fazer toxina a cada 6 meses, pode fazer uma vez por ano ou às vezes nem tem indicação de fazer porque a musculatura não tem força ou porque a musculatura não marca a ponto de necessitar paralisar aquela área, certo? Então, cada avaliação é individual. Isso que a gente fala aqui é só para vocês terem uma ideia de quando reaplicar, né, e do que vocês podem esperar do resultado da toxina. Uma coisa importante, quando o paciente é fumante ou atleta que treina muito, a gente fala que o corpo tem um turnover maior, o corpo está acostumado a ter que se restabelecer de novo, a inflamar e ter que se recuperar mais rápido. Então, o que acontece? Nesse tipo de paciente, na maioria das vezes, a toxina dura um pouco menos. Ela pode durar em torno de 2 meses, certo? E na maioria das vezes a gente também precisa de doses maiores. Então, por isso que tem que ser individualizada essa avaliação, tá bom? Com relação aos cuidados do pós, como é que funciona? A gente orienta que o paciente não deite, nem fique baixando muito a cabeça. Baixar a cabeça não é isso, tá, pessoal? É baixar bem a cabeça, tá? Não deitar nem baixar muito a cabeça por 4 a 6 horas depois da aplicação. Esse tempo é o tempo que a toxina leva para entrar no nervo, né? E conseguir iniciar toda a cascata de efeito. Depois que ela entra, tranquilo, pode dormir, pode fazer o que quiser, tá? A gente orienta que não faça exercício no dia, para que não exista uma ativação da circulação e uma absorção sistêmica da toxina, então para que ela fique ali onde a gente colocou, né? E eu oriento que o paciente não fique apertando nem pressionando a zona tratada, por um motivo bem simples. Primeiro, para não contaminar a área, então toda vez que eu faço um pertuito, eu tenho risco de contaminação, então peço para o paciente não ficar manipulando. E depois, para que o paciente não corra o risco de empurrar essa toxina para outro local, paralisando um músculo que a gente não gostaria, certo? Então as orientações são bem simples.
Não deitar nem dormir por 4 a 6 horas. Se quiser dormir sentado pode, tá? É não baixar a cabeça, na verdade. Não fazer exercício no dia e não ficar manipulando a região. E a revisão vai acontecer com 15 dias, tá? Essa revisão ela serve para duas coisas. Primeiro, para a gente ver se precisa colocar mais um pouco em algum ponto, se o paciente está totalmente satisfeito com o resultado, se a gente tem que paralisar mais um pouco em alguma região, tá? E depois para a gente ver se existe simetria. Isso acontece principalmente quando a gente faz a paralisia do músculo frontal. Às vezes o paciente tem mais força de um lado que do outro, tem uma sobrancelha um pouco mais alta que a outra e aí pode ficar diferente uma da outra. Então essa revisão também serve para que a gente corrija isso e deixe as duas simétricas. Uma coisa que também pode acontecer quando a gente não paralisa essa área com o intuito de elevar a cauda da sobrancelha é que o paciente fique com uma sobrancelha muito arqueada e ele não goste desse resultado. Então a gente também pode baixar a sobrancelha um pouquinho, a cauda na revisão. Então a revisão serve para isso também, tá? Eu não gosto muito de paralisar essa área, a não ser que seja para paciente masculino, porque o homem fica feio, esse arqueamento excessivo, mas em pacientes femininas, geralmente eu não paraliso essa área na sessão inicial, eu vejo como ficou na revisão, porque depois que eu coloco eu não consigo tirar. Então, se o paciente gostar do arqueamento, se ele não tiver tanta força nessa área e fizer um arqueamento bonito, a gente não precisa colocar, tá? Se ficar arqueado demais, a gente faz um pontinho e baixa essa cauda da sobrancelha. Isso é uma coisa que os pacientes às vezes não entendem também, porque eles falam, mas ficou enrugando aqui do lado. Quando fica assim é porque a gente não paralisou totalmente, porque se a gente paralisa totalmente a cauda do supercílio, ele acaba caindo, tá? Então, para fazer aquele arqueamento bonito, a gente não pode paralisar totalmente ou não paralisa nada, dependendo da força que o paciente tiver, certo? Então, sempre conversem isso com o seu médico, porque às vezes é comum a pessoa achar que isso foi um engano, ou foi um erro, ou fez alguma coisa que não funcionou ali. Não, é porque geralmente a gente não coloca ali, justamente para fazer esse arqueamento. Quando o paciente quer fazer o arqueamento, mas também quer tratar essa área, a gente tem algumas opções como os fios de PDO, por exemplo, que vão fazer um estímulo de colágeno na área, vão tratar as rugas sem precisar paralisar a musculatura, tá? Então é importante sempre aliar a toxina botulínica com outros tratamentos. Ela paralisa músculo, ela não melhora a qualidade de pele. Ela acaba indiretamente melhorando a qualidade da pele, porque a pele para de ser agredida e quebrar sempre no mesmo local, tá? E absorver aquele colágeno e formar uma ruga cada vez mais profunda. Mas o intuito dela não é melhoria de qualidade de pele, é paralisação muscular, tá? Então é importante sempre a gente aliar tratamentos para uma resposta melhor, mais adequada e ficar com um aspecto mais bonito, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida eu estou à disposição.